Bom dia para aqueles que não me conhecem, Dr. Edson Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica. Eu quero compartilhar com você hoje e falar um pouco da minha história, da minha vida, das minhas experiências. Se me emocionar, desculpa, das minhas dores que foram tratadas, das minhas queixas. Bom, nasci num lar evangélico. Minha mãe, saudosa mãe, era missionária cristã, que o tempo todo colocava na minha mente que eu tinha que ser pastor. Eu não tinha nascido para ganhar dinheiro, que a minha finalidade era ser pastor, era servir. Fui para um seminário, me formei, mas ainda engrenei no meu caminho, como empresário. Passei por muitas dificuldades na vida, talvez como você. Não pense que a vida é um parque de diversão ou um mar de rosa. Passei por muitos momentos difíceis, mas com a graça de Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar, superei todos esses momentos. Além do mais, minha mãe sempre na minha mente, mas você nasceu, não foi para ganhar dinheiro, você nasceu para servir, nasceu para ser pastor. Em um período que eu estava na Argentina, houve até o golpe militar, sem eu nem saber, eu estava ausente do país, ela veio a falecer no acidente de automóvel. E depois de cumprir algumas caminhadas que eu tinha, alguns projetos, em alguns países, em alguns estados do Brasil, eu voltei. Quando eu voltei, um dia em minha casa, em Cabo Frio, chegou um amigo meu, pastor, 11 horas da noite, querendo conversar comigo. Aquilo já me trouxe um sentimento de o que está acontecendo. 11 horas da noite, esse homem me procurar. E aí quando ele chegou, ele disse, olha, não tenho uma boa notícia para dar. Eu disse, o que aconteceu? Sua mãe faleceu. Eu não pude nem estar no enterro dela, porque eu estava fora. Entrei num estado de depressão muito grande naquela época. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha Deus do céu, minha mãe na terra, até em função de que meu pai era uma pessoa ausente. E aí, eu fiquei 15 dias de cama. Quando, com a graça de Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, eu resolvi me levantar. E ao me levantar, eu achei que eu tinha que buscar as minhas origens, tinha que reconstruir minha história. Então eu falei, vou começar pelo seminário onde me formei. E viajei até Coronel Fabriciano, no seminário onde me formei em Minas Gerais. E chegando ali, perguntei onde estão os meus amigos que se formaram junto comigo. Aí começa um novo trajeto da minha história. Disseram, eles estão em Guarapari. Nem conhecia o estado do Espírito Santo direito. Bom, chegando em Guarapari, encontrei meus amigos que se formaram junto comigo. E aí disseram, Edson, tem uma igreja metodista aqui que está sem pastor, quer assumi-la? Para ajudar a igreja no momento que está passando. E como eu tinha aquela mensagem de minha saudosa mãe, eu resolvi assumir a igreja metodista ali de Guarapari. E quando eu estava ali 6 meses pastoreando, eu creio que por orientação divina, reencontrei um pastor, amigo meu, José Nascimento, que na época então era pastor da primeira igreja batista de Guarapari. E quando me reencontrou, disse, Edson, eu me lembro de você. E disse, como, pastor? Eu era pastor da igreja em Coronel Fabriciano quando você era seminarista. O que você está fazendo na igreja metodista? Você é da igreja batista. Eu vou promover a sua ordenação ao pastor. E você tem 3 igrejas para escolher, Itaipava, Iconha ou Guarapari. Promoveu a minha ordenação em 91 e assumi a igreja batista de Itaipava, onde ali fiquei por 5 anos. Depois, nessa época também, eu presidi a Associação Batista que vinha de Guarapari até a divisa do Rio de Janeiro. Depois fui convidado a ser pastor da primeira igreja batista de Itaparica, hoje onde peguei a igreja antigamente com 80 membros, hoje tem quase 800 membros. E deixei a igreja com 600. Um templo gigantesco. Era uma casinha pequena e construí, com a graça de Deus, um templo gigantesco. Com isso também, com a graça de Deus, construí vários templos. Ajudei a construir o templo do Gomes, em Itapemirim.
Ajudei a construir o Templo de Cocal, o Templo de Ulisses Guimarães, o Templo de Ponta da Fruta e vários outros templos. Assumi a Associação das Igrejas Batistas de Vitória, da Grande Vitória, criei a Associação de Pastores de Vila Velha e pastoreei ali por muitos anos. Aí em 2001, eu resolvi ir para os Estados Unidos, onde fiquei ali por 6 meses, fiz uma pós-graduação em análise de mercado, passei por todo aquele momento do acidente do World Trade Center, tinha até o objetivo de morar lá, mas como minha família estava aqui, não quis ir para lá, eu resolvi retornar. E como já tinha formação em psicanálise, comecei então uma nova história na minha vida. Até porque também no tempo de pastorado eu descobri uma coisa muito importante. Pastor entende de Bíblia, mas não entende de gente. E a psicanálise me agregou muito na minha vida. Que até no meio pastoral, de muitos pastores, onde conheci a maioria deles e conheço a maioria deles, eu percebi que havia muita inveja, muito ciúme, muita intriga entre si. Às vezes um via a igreja do outro crescer e ficava com inveja. E eu percebi que eles também precisavam de conhecer a psicanálise. Porque a psicanálise trabalha muito esses pontos da inveja, do ciúme, do apego às coisas materiais e concentra o indivíduo a ter um conhecimento próprio de si mesmo. E aí então criei a Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, onde iniciamos uma nova jornada na nossa vida. Hoje eu tenho aí centenas, milhares de alunos, ex-alunos formados por essa instituição que Deus me deu a graça de construir. E hoje são pessoas muito bem-sucedidas. Peguei pessoas que estavam mendigando e hoje são profissionais de sucesso. A psicanálise trouxe uma contribuição tão grande para a minha história como pessoa e para a história de milhares e de centenas de pessoas. De repente, até você que está me ouvindo, às vezes eu encontro pessoas que me abraçam e dizem: doutor, como o senhor me abençoou, como o senhor me ajudou. O senhor reconstruiu a minha vida, o senhor reconstruiu a vida do meu filho, o senhor reconstruiu o meu lar. Então, além de eu, com a graça e com a misericórdia de Deus, ter crescido, e hoje a nossa associação tem reconhecimento tanto a nível nacional como a nível internacional. Temos apoio de diversos artistas. Se você quiser ver no meu Instagram, Edson Ribeiro, _ABPC, você vai ver que nós temos apoio de Geraldo Luiz da Record, Marcelinho Carioca, Maurício Matar, Grupo Babado Novo, Marcela Avestruz do Pânico e tantas outras personalidades. Ganhei, com a graça de Deus, diversos reconhecimentos dentro do estado e fora dele. Aqui só no estado tem título de cidadão de Piúma, cidadão de Itapemirim, cidadão de Vila Velha, cidadão de Vitória e de tantos outros municípios, cidadão do estado do Espírito Santo. Ganhei a comenda Padre Rômulo por serviços sociais prestados a esse estado e a outros estados. Com a graça de Deus, construí vários projetos sociais na área de dependentes químicos. E hoje eu quero, meu amigo, que você conheça um pouco dessa minha trajetória, dessa história. Eu vou estar compartilhando constantemente com você nesse vídeo, para que você conheça eu, Edson Ribeiro, e a nossa associação de psicanálise, que certamente vai transformar de você um novo homem, uma nova pessoa. Cometi alguns erros, não tenho vergonha de dizê-los. Em 2012 fui candidato a prefeito de Vitória. Se pudesse mudar algo na minha história, hoje eu não seria. Fui candidato a deputado federal em 2014. Também, se pudesse mudar algo na minha história, eu não seria. Eu acho que política é uma coisa que tem que ser trabalhada com muito caráter e idoneidade. E muita coisa precisa ser reconstruída nesse país. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você conhecer a psicanálise como eu tenho conhecido, os benefícios que ela traz, também da hipnose, que eu trabalho há muitos anos como hipnólogo, da regressão terapêutica, que não tem nada a ver com religião, é um fato científico para trabalhar seus traumas, suas dores, suas perdas, seus recalques, trabalhar o seu íntimo, o seu interior, levá-lo ao encontro de si mesmo. Você vai ver, eu tenho depoimento, inclusive, de vários pastores. Uma vez mesmo um pastor disse: doutor, você não sabe quanto mal eu fiz a minha igreja. Eu falei: como assim? Porque eu entendia de gente, de Bíblia, doutor, mas não entendia de gente. Como é importante entender de gente. Você aprender a ter amor próprio, a amar os seus. Mas antes de você amar
qualquer pessoa, você precisa desenvolver amor por si mesmo. E eu quero cada dia vir trazendo um pouco desse alimento para você. Mas de uma coisa eu posso te garantir e dizer com certeza. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você é empresário, se você é um microempresário, se você é um comerciante, seja lá a área que você atua. Independente de igreja, que igreja é coisa dos homens. Você, para adorar a Deus, você adora em casa, de joelho, onde você estiver. Eu costumo dizer que igreja, tem muita gente até que pensa errado. Ah, eu vou na igreja para adorar a Deus. Não, você vai na igreja para ter comunhão com os membros da igreja, quando realmente existe uma comunhão. Deus você adora na sua casa, eu adoro no meu consultório, eu adoro quando eu estou dirigindo. Deus você adora em qualquer lugar. Então, eu quero dizer para você, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu negócio, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família. Comece seu dia sempre com oração. E certamente a sua vida vai mudar como a minha mudou. E eu quero amanhã ouvir o seu depoimento, participando comigo também dos meus canais, no meu site www.abpconline.org, o Instagram da nossa empresa, ABPC Online, que você vai, com certeza, como eu, construir uma nova história na sua vida. Que Deus o abençoe e lhe dê um dia com a graça e a misericórdia de Deus. Essa é a palavra do Dr. Edson Ribeiro para você hoje.